dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Então, um bom dia para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa reflexão do Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 47 ao 53. Nós estamos finalizando o capítulo 13, o grande discurso das parábolas, como nós ouvimos durante todos esses dias e sempre reforçado pelos últimos domingos, as 7 parábolas que Jesus conta para falar do reino dos céus. E naturalmente é sempre uma comparação, porque na parábola existe um elemento de comparação de algo que se conhece, que são as imagens, são os exemplos que Jesus dá, semente, vários tipos de terreno, pérola preciosa, tesouro escondido. Então são realidades conhecidas para falar de algo que não é conhecido, nem que se pode alcançar de forma plena, total, ainda. Mas é uma comparação. E nessa comparação nós podemos identificar algumas características fundamentais do reino dos céus, até para podermos contribuir com a sua instauração e também percebermos já a sua presença. Então, antes de retomar esse nosso momento de reflexão, iniciando com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E Jesus, como estávamos dizendo, conclui esse discurso das parábolas. Evidentemente aqui nós temos o trabalho muito cuidadoso, habilidoso do próprio evangelista, São Mateus, para reunir essas parábolas nesse grande discurso e concluir justamente com essa parábola da rede lançada ao mar. Então o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Então a primeira característica que nos chama a atenção nesse ensinamento desta parábola é a universalidade do anúncio do reino. Então o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Então esta rede representa justamente a missão da igreja, essa missão universal. Porém, a imagem da rede também tem um outro significado dentro da perspectiva da própria Escritura, que nós também precisamos considerar. Então, qual é o simbolismo? Nós já encontramos no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, um anúncio de que Deus iria mandar pescadores. Um simbolismo justamente que nós dizemos escatológico, da conclusão. Então Deus vai enviar pescadores, e esses pescadores vão justamente reunir gente dos 4 cantos da terra. Isso tem um significado
né, no Antigo Testamento, né, como nós dizemos já lá naquele contexto do profeta Jeremias, né, num momento muito difícil, sobretudo da deportação do povo, da dispersão, mas que Deus anuncia que vai reunir, né, dos quatro cantos, mas sempre com uma finalidade também de um julgamento. Não é por acaso, né, que Jesus inicia a sua missão, isso nos é relatado tanto por Mateus como por Marcos, nos seus evangelhos, que Jesus inicia a sua missão anunciando a proximidade do reino e chamando pessoas para contribuírem com ele neste anúncio. E, segundo a narração, né, desses dois evangelistas, as primeiras pessoas chamadas para contribuir com Jesus no anúncio do reino são pescadores. Então, nós ouvimos, né, já no início do evangelho, quando se diz que Jesus, ao passar ao longo do mar da Galileia, viu Simão, né, Simão Pedro e seu irmão André, eram pescadores, e Jesus os chama. Depois, logo em seguida, encontra mais dois irmãos, Tiago e João, e também os chama, e eles eram também pescadores, estavam até ali com o pai e os empregados, consertando as redes. E o que é que Jesus diz? Farei de vós pescadores de homens. Então, essa imagem, né, da pesca, ela é muito significativa, porque ela vai em duas direções. Então, a direção da perspectiva escatológica, ou seja, da conclusão de tudo que será o reinado de Deus, a soberania de Deus, né, como o próprio São Paulo dirá, né, vai colocar tudo aos seus pés. Então, Deus reinará ou manifestará que de fato Ele é o soberano. E a outra direção é em relação à missão da igreja, isto é, enquanto não se dá, né, definitivamente essa instauração do reino, a igreja precisa ir lançando as redes. Por isso que Jesus chama primeiro os pescadores, com esta carga simbólica muito perceptível, né? Muito marcante. Isto é, os primeiros são pescadores, porque de fato está em consonância com essa perspectiva profética, como nós lembramos aqui, né, do profeta Jeremias. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica que nós podemos evidenciar deste ensinamento de Jesus é que os pescadores, né, eles lançam as redes, mas depois eles têm outras atitudes, outras ações, melhor dizendo, também significativas. Primeiro, puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Então, nessas ações, nós podemos ver um processo de discernimento. Então, de fato, a construção do reino, claro que isso já foi anunciado na própria parábola do trigo e do joio, né? Onde também se falava de fazer um discernimento, né? De fazer uma identificação, né, daquilo que está numa concorrência com o trigo, né, que é o joio. Aqui também aparece essa perspectiva da necessidade de um discernimento, né? E esse discernimento, né, é justamente essa separação. Porém, essa separação definitiva, ela só acontecerá na conclusão de tudo, né, quando se realizar, né, aquilo que nós acreditamos, o juízo final, né, a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus lança esse desafio aos discípulos, o desafio de ter uma compreensão do que significa o reino dos céus, mesmo sempre com comparações, jamais uma identificação, porque, como a gente disse, é algo que supera, que transcende, que vai para além até mesmo da dimensão histórica
da realização deste reino. Então, Jesus lança esse desafio dos discípulos compreenderem, é preciso, porque somos seres humanos racionais, precisamos compreender e compreender, sobretudo, a dinâmica do reino. Porque tudo isso que foi dito nas várias parábolas, isso aponta para a dinâmica do reino, não uma descrição estática do reino, mas aquilo que vai nos ajudando a compreender como é que este reino se instaura, como é que esse reino se expande, como é que nós contribuímos para a construção do reino e assim por diante. E aí a pergunta fundamental de Jesus, do Evangelho, no versículo 51, compreendestes tudo isso? E nós já tivemos a oportunidade de dizer o que significa compreender. Compreender não é apenas uma assimilação racional, mas é uma adesão. Prender com, né? Então, é uma adesão. E Jesus pergunta e eles respondem sim. É uma resposta muito rápida, mas também muito comprometedora. Então, à medida, não é, que o caminho de Jesus vai progredindo, é que de fato os discípulos vão dar provas se compreenderam ou não. E aqui Jesus, né, no versículo 52, ele fala da importância de ter essa visão, que nós chamamos a unidade da Escritura. Ele diz, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, sem forçar muito a terminologia, mas aqui nós estamos diante do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque Mateus, como já tivemos a oportunidade de dizer, ele escreve para uma comunidade cuja maioria vem do judaísmo, diferente de Lucas e até mesmo do próprio Marcos, que escreve mais para um público que está numa perspectiva universalista, da gente, dos pagãos, assim por diante, enquanto que Mateus tem esse chão, esse chão preponderantemente da mentalidade semita, da religião dos judeus, da observância da lei e assim por diante. Então, essa afirmação de Jesus, aqui na pena do evangelista de São Mateus, ela é muito significativa, porque não despreza o Antigo Testamento, porque ele diz, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, para compreender até coisas novas que estão sendo ditas, que aqui o ensinamento das parábolas, é preciso também considerar as coisas velhas, evidentemente não obsoletas e ultrapassadas, mas as realidades já conhecidas do Antigo Testamento, o anúncio que o Antigo Testamento faz, as promessas que se encontram no Antigo Testamento, porque elas se realizam justamente no Novo Testamento, com Jesus. Então, essa afirmação de Jesus no Evangelho de São Mateus, depois de todo ensinamento novo, ela nos dá uma chave de leitura. Eu fiz agora uma elucidação da imagem da rede dos pescadores, que é já algo do Antigo Testamento. Então, se a gente não conhece o Antigo Testamento, então muita coisa que Jesus diz no Novo pode permanecer num nível muito superficial. Então, Jesus chama pescadores, mas por que chama pescadores? Nessa continuidade, com esse universo simbólico e também da expressão, da linguagem do Antigo Testamento, que é uma forma de falar dessa perspectiva escatológica, de conclusão, como nós já dissemos. Então, finalizando todo esse discurso das parábolas, essa palavra de Jesus, ela é, como já foi dito, uma chave de leitura. Então, tornar-se discípulo do reino dos céus é perceber a unidade da revelação, a unidade da Escritura, cujo ponto, o centro de tudo isso
é Jesus. Então, que cresçamos, né, nesse amor à palavra de Deus, cresçamos no nosso compromisso de conhecimento da Escritura, não apenas para repetir, né, textos, mas sobretudo para compreender o ensinamento de Jesus e assim contribuirmos com a construção do reino, contribuirmos com a instauração da soberania de Deus sobre a humanidade, sobre nós, sobre a criação, porque esse é o caminho para a verdadeira felicidade, para a vida em plenitude. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.